quem olha da terra para a terra, a rotina parece uma repetição sem fim de um ciclo tedioso. Mas não é assim para quem aprendeu a ver as coisas do alto. Tudo se encaixa perfeitamente no propósito maior da existência humana: conhecer Deus, amá-lo e viver nele. Assim sendo, vivê-la ou quebrá-la tanto faz, desde que seja dentro do plano. Se seus dias têm parecido sem sentido, talvez não seja culpa da rotina. Talvez seja preciso só mudar de perspectiva. Presente aqui, porque exige aqui mais de 2 ou 3 pessoas, e Ele também está presente na sua casa, e juntos agora podemos nos conectar na mesma fé, no mesmo amor, para trazer o céu para a terra e para oferecer um culto que seja vivo, que seja em espírito e que seja em verdade. Então vamos estar orando, e hoje é o culto do amigo. Nós estávamos no calendário nosso aí normal da igreja, antes de entrar nessa quarentena, o culto do amigo. E vamos trazer uma palavra hoje sobre vida eterna. E você pode ouvir, ser edificada com ela, compartilhar com um amigo para ele ouvir a mensagem, ou depois de gravado, passar para ele, para que nós estejamos aí cumprindo o ID, que é a mensagem mais importante que temos para anunciar. Que Deus nos amou e que entregou o seu Filho para nos dar a vida eterna. Vamos orar e vamos dar início então a este culto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós entramos aqui na Tua presença, agradecemos por esse dia, agradecemos por esta oportunidade que nós temos de nos reunirmos aqui, esta equipe, para fazer este culto, para ministrar este culto, e mesmo, ó Pai, não estando aqui presencial através dessa tecnologia, as pessoas podem estar conectadas agora para juntos estarmos adorando ao Senhor. E nós te louvamos por essa oportunidade e pedimos que o amado Espírito Santo esteja conduzindo este culto, para que ele possa agradar o coração do nosso Pai e trazer edificação para cada participante. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos louvar o Senhor, a equipe aqui, Elisângela, Vanderlei, Anderson, Gerson, a Flor da Elisângela e a pastora Gislaine, tá o Luíde ali nos ajudando também na gravação, e o vô na mesa, e juntos vamos adorar o Senhor. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
Deus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome de Jesus, amém? E Ele é tudo que nós mais precisamos. A palavra dele diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Nós podemos esperar nele, porque Ele vive, Ele está nos céus, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E é nessa fé que nós vamos clamar a Ele com esta canção e declarar que Ele é tudo que nós mais precisamos. Amém? Aleluia. Te vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Aleluia, receba o novo de Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Obrigado, Deus. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra você, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra
Aleluia. Pai, nós declaramos que o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Ao nome de Jesus, seja exaltado, glorificado. Não há outro nome sobre o qual nós podemos chegar até o Senhor. E nós agradecemos, nós somos gratos a Ti, porque temos a vida eterna. Obrigada, Pai. Abençoe a cada pessoa que está assistindo, que está participando neste momento. Nos abençoe, nós amamos a Ti. Eis aqui o nosso louvor e a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Tudo o que nós precisamos, o Deus Pai já nos deu por meio do Deus Filho, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo hoje habita dentro de nós, por meio da pessoa. A gente pode colocar aqui em cima mesmo? Isto. Muito bem. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós e Ele testifica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus. Então, vamos ter aqui uma palavra bem objetiva. Não vou demorar muito, mas gostaria que você ficasse comigo aí e compartilhasse com outras pessoas. Se não der para compartilhar ao vivo, compartilhe depois gravado, que com certeza essa palavra é simples, mas é poderosa, porque Deus é assim, Ele é poderoso, mas Ele se fez homem para se manifestar e trazer a vida eterna. Eu quero falar hoje exatamente sobre a vida eterna. Eu quero ler aqui, começar essa conversa, lendo o Evangelho de João, capítulo 3, o verso 16, que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, é um dos versículos mais poderosos, é a mensagem central de toda a Bíblia, João 3,16. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, não é condenado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então esse texto, a partir dele, vamos falar então sobre a vida eterna. Vamos fazendo algumas perguntas e respondendo sobre a vida eterna. A primeira pergunta, a gente quer falar sobre o que é a vida eterna. O que é a vida eterna? A vida eterna é a vida de Deus, é a natureza de Deus, é ter comunhão plena com Deus, e não só por um momento, mas é comunhão para todo sempre. A vida eterna é nós poder viver com Deus para todo sempre, no novo céu e na nova terra que a Bíblia registra que vai existir. Essa terra aqui um dia vai acabar, essa vida vai terminar. Essa vida é como um trem-bala, ela termina muito ligeiro, e depois existe uma eternidade com Deus ou sem Deus. A vida eterna fala desta eternidade com Deus, e esta vida eterna ela começa quando nós recebemos ela no nosso coração. Ou seja, não precisa morrer para receber a vida eterna. Nós podemos receber ela enquanto vivos. E aí, quem recebe a vida eterna, na verdade, nem morre, porque Jesus disse que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que morra, viverá. Então, em primeiro lugar, falamos aí o que é a vida eterna. Qual que é o valor da vida eterna? A vida eterna é o bem mais precioso que existe. A vida eterna é a maior riqueza que existe. É a maior alegria
que existe. Nada se compara neste mundo com a vida eterna. Jesus diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Perder a alma é deixar de viver eternamente com Deus. Então a vida eterna é a maior riqueza que existe e a maior alegria que existe. E qual a necessidade da vida eterna? Por que nós precisamos da vida eterna? Por que nós precisamos? Porque a vida eterna é o único remédio, ou é a única vacina para a morte eterna. Nós estamos vivendo o contexto aí do vírus, né, chamado aí novo coronavírus ou Covid-19, e estamos orando, crendo que Deus pode interferir e parar esse vírus de uma forma sobrenatural. Deus tem poder para isso, e essa é a nossa fé. Estamos orando hoje aí, jejuando e orando para que Deus interfira e sare a nossa nação e todas as nações do mundo. Mas nós cremos que logo logo a própria medicina, a própria ciência, ela vai descobrir uma vacina para esse novo coronavírus. Ele será resolvido de uma maneira científica. Eu creio que logo logo a medicina vai encontrar uma resposta para esse nova pandemia que está assolando aí as nações. Mas eu quero dizer para você que a vida eterna é a melhor vacina. A vida eterna é o melhor remédio para combater a morte eterna, porque se nós não morrermos de um jeito, nós iremos morrer de outro. A morte é uma realidade. Todos nós que estamos vivos, um dia vamos morrer. Isso é uma certeza que nós temos, a não ser que Jesus volte antes da nossa morte, para o arrebatamento. Mas do contrário, todos nós iremos morrer. E a vida eterna é o remédio então para a morte eterna. E quando nós entendemos que existe a morte eterna, e o que é a morte eterna, nós passamos a valorizar mais a vida eterna. Se a vida eterna é viver com Deus eternamente no novo céu e na nova terra, a morte eterna é continuar vivo, mas eternamente separado de Deus, que a Bíblia chama de inferno. É estar eternamente separado de Deus, como está lá em Apocalipse, dizendo que todo aquele que não recebeu a vida eterna enquanto vivo aqui na terra, ele vai ser lançado no lago de fogo, que é a morte eterna, que é a condenação eterna. E a Bíblia fala que é lá onde vai haver choro e ranger de dente, aonde o bicho queima, mas não morre. É uma linguagem de figura que a pessoa está dentro do fogo, se queimando, doendo, mas a morte não chega. Essa é a linguagem figurada do inferno e da morte eterna. Mas é importante nós entendermos que sem a vida eterna, nós não podemos vencer a morte eterna. E que Deus não fez o homem para morrer. Deus fez o homem para viver eternamente. Deus não fez o homem para morrer. Mas a Bíblia conta a história de como a morte entrou no mundo. Quando Deus criou lá Adão e Deus criou Eva, lá no jardim do Éden, eles tinham plena comunhão com Deus. E Deus colocou lá várias frutas, vários tipos de alimentações, um jardim muito lindo. E lá no meio do jardim, você pode ler em Gênesis, que havia a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e havia também a árvore da vida. E o homem, seduzido pela serpente, que é o Satanás, que já tinha sido expulso do céu, ele foi lá e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ali então entrou o pecado, e ali entrou a morte eterna. Então aquele fruto do conhecimento do bem e do mal representa uma vida de independência de Deus, aonde o homem quer ser o seu próprio Deus, aonde o homem quer governar a sua própria vida, aonde o homem quer viver uma vida independente, baseado naquilo que ele acha, naquilo que ele pensa, naquilo que ele sente. E isso então é que traz e que trouxe a morte eterna. Então por um pecado, pelo pecado de Adão, a morte entrou. E depois de Adão, todos nós nascemos pecadores e nascemos então com a morte eterna. E é por isso que é importante nós buscarmos então a vida
eterna. Então lá tinha duas árvores. A árvore da vida, ela representa a vida eterna. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a morte. Representa a morte eterna. Infelizmente o homem escolheu a morte. E desde lá nós vemos hoje, infelizmente a grande maioria das pessoas ainda continua com a vida eterna. Ainda com a morte eterna, infelizmente. Oxalá fosse a vida eterna. Ou seja, continua com a vida independente de Deus. Continuam separados de Deus, ou seja, levando a vida do jeito que eles querem. Uns buscam a felicidade no dinheiro, outros buscam na fama, nas bebedeiras, nas promiscuidade e em tantas coisas que o homem busca encontrar a solução para esse vazio que há no interior dele, mas que só pode ser preenchido com a vida eterna. Então a vida eterna se torna mais importante quando nós percebemos que existe a morte eterna. E a vida eterna é o único remédio, é a única vacina para vencer e para combater a morte eterna. Então essa é uma ótima notícia. Vamos supor que eu falei aqui que descubra a vacina para o coronavírus. É uma boa notícia. Mas a notícia que Jesus te ama e que Jesus morreu por você na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para dar a vida eterna é infinitamente maior do que a notícia de sair uma vacina para o coronavírus, porque o coronavírus mata o corpo, mas a morte eterna leva o homem para o inferno e a vida eterna vence a morte eterna. E quem é que precisa da vida eterna? Quem é que precisa da vida eterna? A Bíblia deixa muito claro que todos nós precisamos da vida eterna. Nem todos recebem, infelizmente. O texto que nós lemos fala que Jesus não veio para condenar, porque o homem já está condenado por causa do pecado. Que Jesus veio para salvar, que Jesus veio para libertar o homem que está morto em seus pecados. Então todos precisam receber a vida eterna. Por que todos? Porque a palavra de Deus diz que todos são pecadores. Romanos 3:23 fala que todos pecaram e separados estão da gloriosa presença de Deus. Então assim como Adão pecou, a partir de Adão todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Todos nós nascemos pecadores e por causa do pecado nós nascemos separados da presença gloriosa de Deus. E qualquer pessoa que morrer fisicamente sem ter recebido a vida eterna, que é a vacina, que é o remédio para a morte eterna, infelizmente morreu sem a vida eterna, vai para a morte eterna. Então toda pessoa neste mundo precisa receber a vida eterna, porque se não receber a vida eterna, automaticamente ela tem a morte eterna, que é uma herança que todos nós herdamos de Adão. E a vida eterna é esse presente então que Deus quer que cada um de nós recebamos. E como então receber a vida eterna? Como receber a vida eterna? A Bíblia deixa muito claro que a vida eterna, ela está numa única pessoa, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele veio aqui na terra como homem, ele era Deus, se fez homem, ele se fez pecado, e ele então venceu a morte, ele venceu Satanás, ele venceu o inferno, ele venceu os demônios, ele venceu o pecado, ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele garantiu de uma forma completa a vida eterna para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. A Bíblia deixa muito claro que quando qualquer pessoa reconhece os seus pecados e em fé e em arrependimento ela recebe Jesus na sua vida, ela recebe então a vida eterna. Então, como receber a vida eterna? Recebendo Jesus Cristo como único e suficiente Senhor, Salvador e mediador. Há muitas religiões no mundo, há muitas denominações no mundo, mas só existe um caminho para a vida eterna. Só existe uma pessoa que dá a vida eterna, que é
Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não existe vida eterna e automaticamente o homem está condenado à morte eterna. Então Jesus Cristo é esse presente. E a Bíblia deixa muito claro que a vida eterna é um presente. É um presente. Foi pago um alto preço. Jesus pagou o preço, Ele se fez pecado, Ele se fez maldição, Ele morreu como inocente, Ele morreu como nosso substituto, Ele pagou um alto preço, mas Ele oferece para a humanidade como um presente. Em Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Pai, Ele revelou o seu amor. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Mas Deus também cumpriu a justiça dele no seu Filho. Deus castigou o pecado da humanidade pecadora no seu Filho. Por isso quem recebe Jesus é justificado. Quem recebe Jesus recebe uma nova natureza, recebe a vida eterna. E não há condenação mais para uma pessoa que recebe Jesus Cristo. Então a vida eterna não se compra. A vida eterna não se conquista pelo esforço humano. A vida eterna não se conquista pelas boas obras. A vida eterna não se recebe por fazer algumas coisas ou por deixar de fazer algumas coisas. A vida eterna se recebe pela fé no Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Eu gostaria de ler mais um texto que nós lemos muito ele aí nas células. É o texto aí para que todo mundo que frequenta a célula já deve ter decorado. Se não decorou ainda, está em pecado, né? 1 João, o capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. 1 João 5, do 11 até o 13, fala assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Preste atenção, ó. Deus, o Pai, nos deu presente a vida eterna. A vida eterna é o quê? É a natureza de Deus. É o direito de viver eternamente no céu. É receber uma plena comunhão com Deus, porque o pecado tirou a comunhão. O pecado trouxe separação. Jesus nos reconciliou. E com Jesus nós podemos novamente ter uma comunhão plena e eterna com Deus. Então Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho, ó. A vida eterna que Deus nos deu, ela está no seu Filho. E o que o Filho fez para nos salvar? Ele se fez pecado, morreu na cruz, foi ao inferno, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, garantindo assim a vida eterna. Aí o 12 fala: aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Pode ser religioso, pode ser membro de uma igreja, pode ser uma pessoa boa para a sociedade, mas se não tem o Filho, não tem a vida eterna. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que crede em o nome do Filho de Deus. Então o texto assim deixa muito claro, não dá para ter outra interpretação. Ele deixa muito claro, ó, o homem nasceu pecador. E por causa de ter nascido pecador, nasceu separado de Deus já. Nasceu já condenado ao inferno. Mas a Bíblia fala então que Deus nos amou e entregou o seu Filho. E o seu Filho se fez pecado, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia. E agora toda pessoa que reconhece que é uma pecadora, e ela então recebe Jesus pela fé, ela recebe então a vida eterna. A vida eterna é um presente. E esse presente é nos dado por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. E quem é então que tem a vida eterna? Quem é que tem a vida eterna? Aquela pessoa que reconhece essa verdade, ou que já reconheceu essa verdade, que nasceu pecadora e que ela não pode salvar a si mesma, que ela reconhece que a religião não tem condição de salvar o homem, que o dinheiro não salva, as boas obras não salvam, as penitências não salvam, as tradições religiosas não salvam, os sacramentos da igreja não salvam, e ela reconhece então: eu nasci pecador, não há nada deste mundo que possa me salvar, mas ela reconhece essa verdade. Então Deus me amou, Deus entregou o seu Filho morreu por mim na cruz como pecado, ele foi sepultado, ele ressuscitou o terceiro dia, e a pessoa então com fé, de uma forma pessoal, voluntária, ela escolhe: eu
entrego a minha vida para Jesus. Eu recebo Jesus como meu único e suficiente Senhor, Salvador e Mediador. E eu creio que a morte e a ressurreição dele foi suficiente para me trazer a salvação. Então qualquer pessoa que recebe Jesus, essa pessoa recebe a vida eterna. E você que está aí do outro lado, já recebeu a vida eterna? Então a vida eterna não está em ser religioso, em ser membro de uma igreja. E a outra pergunta que a gente quer fazer aqui é: por que só Jesus? Porque só Jesus é único e suficiente, Senhor, Salvador e Mediador. Por que não pode ser outra pessoa? Porque a Bíblia fala que todos nós nascemos pecadores. Jesus é o único homem, Filho unigênito de Deus, que se fez homem, nasceu do ventre de Maria, mas ele não nasceu com a semente do pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. Mas ele se fez 100% homem, era Deus 100% homem, sem pecado. Então Deus transferiu os nossos pecados sobre ele, e ele morreu como nosso substituto, e ele ressuscitou ao terceiro dia, e ele vive e reina para todo sempre, e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Por isso que só ele pode salvar, por isso que só ele tem o direito de ser o Senhor das nossas vidas. Só ele pode salvar o homem dos seus pecados, só ele pode dar uma nova natureza, só ele pode tirar o coração de pedra do coração pecador e dar um coração regenerado. Só ele, porque é o único homem sem pecado, que morreu, que ressuscitou e que vive e que reina para todo sempre. Por isso só ele pode ser o único mediador. Você precisa ir pessoalmente. Você precisa, cada um de nós precisa ir pessoalmente até Jesus e dizer: Jesus, eu reconheço a Ti como meu único Senhor e Salvador. E quando qualquer pessoa faz esse reconhecimento, Jesus então vem e entra, dá um novo coração, perdoa, regenera e se torna o mediador entre este homem ou esse ser humano até Deus. Qualquer outro ser humano, todos os pais da igreja, todos os santos da igreja, Davi, João, o apóstolo Pedro, a própria mãe de Jesus, que foi Maria, uma serva de Deus que obedeceu a Deus, mas Maria e todos os demais santos da igreja, todos morreram, todos foram sepultados, todos estão ainda nos sepulcros, todos estão ainda aguardando a ressurreição do juízo final. Todos estão aguardando. Só Jesus ressuscitou e vive para sempre. Por isso ele é o único e suficiente Senhor, Salvador e Mediador. A Bíblia até proíbe a gente consultar mortos. Então quando você vai querer que uma pessoa que já morreu leve você até Deus, além dessa pessoa não te ouvir porque ela está morta, ela está no mundo dos mortos, e a Bíblia fala que não tem acesso ao mundo dos vivos aqui na terra, com o mundo dos mortos não tem acesso, nós não podemos comunicar com eles, e nem eles podem se comunicar conosco. Além da Bíblia dizer isso, a Bíblia também proíbe a consulta de mortes. Então, para ter a vida eterna, você precisa fazer de Jesus Cristo o seu único e suficiente Senhor, Salvador e mediador. Tudo que você precisa de Deus está em Jesus, e não precisa acrescentar mais nada. Ele é tudo que você precisa para ter a vida eterna. Qualquer mensagem que prega a salvação fora de Jesus é engano, é mentira, é ilusão, é fantasia e vem do inferno. Qualquer mensagem que prega a salvação tem Jesus, mas tem que ter mais alguma coisa, também vem do inferno. A única mensagem do céu para trazer a vida eterna é: olha, Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está unicamente no seu Filho Jesus Cristo. Esta é a mensagem verdadeira, esta é a mensagem que liberta. Então que você possa fazer uma pergunta agora para você mesmo. Se você já tem certeza da vida eterna, você tem certeza da vida eterna? Ou seja, se você morrer hoje, você tem certeza que vai para o céu? Uma ótima pergunta. São as duas perguntas mais importantes da nossa existência aqui. Perguntar: eu já tenho a vida eterna? Se eu morrer agora, eu tenho certeza que vou para o céu? E se você me responder assim: eu não tenho certeza,
é porque você não tem mesmo. Porque a Bíblia fala que é pela fé que nós somos salvos. Efésios 2, 8 e 9 fala: pela fé nós somos salvos. Fé é certeza. Qualquer pessoa que não tem certeza da vida eterna, ela não tem a vida eterna. Porque a vida eterna se recebe pela fé. E fé é certeza. Mas também se a pessoa responder assim: sim, eu tenho certeza da vida eterna, aí nós fazemos outra pergunta: por que você tem certeza da vida eterna? O que você fez para merecer o direito de entrar no céu? E qualquer pessoa que responder assim, por exemplo: olha, eu tenho direito de ir para o céu porque eu já fiz muitas coisas boas, eu tenho um bom caráter, eu faço boas obras, eu não faço mal para ninguém, eu já fui batizado em tal igreja, eu já recebi milagre de Deus, eu já tive experiência com Deus, eu já senti a presença de Deus na minha vida, eu frequento esta ou aquela denominação, eu sigo essas tradições, eu faço isso, eu faço aquilo, eu deixei de fazer aquilo, e por isso eu tenho certeza da vida eterna. Também esta pessoa está enganada. Esta pessoa não tem certeza da vida eterna, porque a palavra de Deus diz lá em Efésios 2, 8 e 9 também, fala que pela graça e pela fé nós somos salvos. É dom de Deus e não é por obras, para que ninguém se glorie. Então qualquer pessoa que baseia a sua salvação ou a vida eterna nas obras que elas estão fazendo, ela também não tem a vida eterna. A Bíblia fala que todas as obras humanas, no sentido de querer alcançar a salvação, elas não passam de trapos de imundícia. Deus não aceita as boas obras para a salvação. Deus só aceita a obra de Jesus. Jesus já fez uma obra perfeita. Então, ou seja, nós não recebemos a vida eterna baseado naquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Nós recebemos a vida eterna baseado na fé, naquilo que Jesus fez. E você? Como que está você? Você tem certeza da vida eterna? Esta é a maior riqueza que existe. Esta é a maior alegria que existe. Por que eu digo isso? Mais uma vez ilustrando o momento que nós estamos vivendo. Olha, eu que tenho a vida eterna, e qualquer pessoa que tem a vida eterna, a Bíblia fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E ela está oculta com Cristo em Deus. Cristo então é a nossa proteção, Cristo é a nossa segurança. Mal nenhum pode nos atingir. Então nós temos que ter primeiramente uma porta dessa fé. Esse vírus não vai me atingir, porque eu tenho a vida eterna. Essa deve ser a nossa primeira fé. Mas vamos supor, como eu preguei aqui quarta-feira, ainda que esse vírus venha e com a permissão de Deus, ele chegue até mim. Eu tenho que ter a fé. Esse vírus me atingiu, mas ele não vai me abalar, porque eu tenho a vida eterna. Eu tenho um reino inabalável. Esse vírus vai embora e não vai me abalar. Essa é a segunda fé que nós temos que ter. Mas vamos supor que ainda que com a permissão de Deus, o vírus tira a nossa vida. Nós podemos também dizer, mesmo assim, o vírus não me destruiu, porque eu tenho a vida eterna. E se alguém está em Cristo, morrer é lucro. Morrer é lucro. E agora eu quero terminar então essa palavra. Vamos cantar mais uma música antes da oração. Mas dizendo para você, se você não tem certeza da vida eterna, não brinque com a vida eterna. Você pode brincar com muitas outras coisas, mas não brinque com a vida eterna. Não se esconda atrás da religiosidade. Não se justifique baseado em boas obras. A única maneira de sermos justificados e de receber a vida eterna é pela fé no Filho de Deus. É receber Jesus. Se você já recebeu Jesus e já tem a vida eterna, você tem a maior riqueza e você tem a maior alegria. Você não precisa reclamar por nenhuma coisa ou nenhuma situação dessa vida. Você pode viver grato todos os dias, porque você tem a vida eterna. Seja grato pela vida eterna e também anuncie com paixão a vida eterna para outras pessoas. Não reclame por nada, porque a vida eterna é a maior riqueza, é a maior alegria que um homem pode receber.
nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Que Deus enviou o seu Filho amado para nos salvar e para nos perdoar. Se você já é salvo, tome posse da alegria e dessa riqueza e seja um vencedor. E também decida ser uma pessoa que vai anunciar esta mensagem para outras pessoas. Se você não recebeu ainda, que seja agora, que seja neste momento, a hora que você vai receber Jesus e vai receber a salvação e a vida eterna.
Glória a Deus, porque Ele vive, eu também viverei. A Bíblia fala do livro da vida. O livro da vida. O que é o livro da vida? É um livro espiritual, aonde está escrito o nome de todas as pessoas que receberam a vida eterna enquanto viviam aqui na terra. Depois que a pessoa morre, não adianta mais culto, não adianta orações, não adianta reza, nada mais resolve o futuro de uma pessoa que já morreu. Ela precisa receber a vida eterna enquanto está viva. Se você ler Apocalipse 21, fala que no final de tudo, quando houver lá o grande juízo final, fala que vai ser aberto vários livros e cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras. Mas lá diz que vai ser aberto o livro, no singular, o livro, um livro só, e diz assim: todo aquele que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, ele vai ser lançado no lago de fogo, juntamente com o diabo, os seus anjos, o falso profeta, as bestas e a grande Babilônia. Então não compensa viver um segundo aqui na terra sem ter posse da vida eterna. E a vida eterna se recebe pela fé e pessoalmente. Se você não tem certeza da vida eterna, você pode fazer uma oração pessoal, dizendo assim: olha, querido Pai Celestial, eu reconheço que nasci pecador, mas eu quero agora receber a vida eterna. E eu creio que Jesus Cristo, teu Filho, morreu na cruz em meu lugar, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E nesta hora eu quero receber Jesus como meu único e suficiente Senhor, Salvador e mediador. E quando você fizer esta oração, você vai receber a vida eterna. Quem tem a vida eterna é filho de Deus, é uma nova criatura e deve estar mudando as suas atitudes através da leitura da Bíblia, da oração, do convívio com a igreja local. Deve a cada dia ser mais parecido com Cristo. Mas ninguém vai dizer assim: eu sou salvo, eu tenho a vida eterna porque eu faço isso ou deixo de fazer aquilo. A única maneira de termos a salvação é nós reconhecermos que nós não fizemos nada, mas que Jesus fez tudo e nós recebemos Ele. Cristo é a nossa vida eterna. Amém? Vamos orar. Nós estamos aí hoje no jejum. Eu vou estar entregando o meu jejum agora. Não sei se você fez ou se já entregou. Alguns irmãos fizeram só até meio-dia. Vamos estar orando agora, entregando as nossas vidas, entregando esse jejum, entregando a sua família. E a nossa convenção está com o nosso secretário executivo, né? Ele está internado na UTI, está diagnosticado com o coronavírus. Estamos orando por ele. O pastor Sócrates é um pastor de mais de 70 anos, já estava com algumas deficiências de saúde, foi acometido aí pelo vírus. Estamos orando por ele, mas a nossa convenção tem colocado assim como principal objetivo de oração, que cada cidadão brasileiro venha receber Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, porque Jesus Cristo é a vacina principal contra todas as doenças, contra todos os vírus e principalmente contra a morte eterna, porque quem tem Jesus tem a vida eterna e é mais do que vencedor. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nós unimos a nossa fé agora, em primeiro lugar, para agradecer pelo dom da vida eterna que o Senhor nos deu, nos amando e entregando o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Nós oramos, ó Pai, para que cada pessoa que tiver acesso a essa mensagem, que ainda não tem a certeza da vida eterna, que o Teu Espírito Santo leva ela a se convencer, que o Teu Espírito Santo possa tirar todas as cegueiras espirituais e levar a pessoa a entender que a vida eterna é um presente, e que esse presente foi nos dado por meio do Seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Que esta verdade, ó Pai, venha libertar cada pessoa. Sabemos que é uma mensagem tão séria, tão urgente, mas que ainda a maioria não recebeu ainda a vida eterna. Por isso que nós oramos para que cada cidadão brasileiro, cada cidadão de Colíder e de Mato Grosso venha ter os seus pecados revelados e eles possam assim se arrependerem dos seus pecados e pela fé receber o Teu Filho
como o único e suficiente Senhor, Salvador e mediador das suas vidas, e assim receber a vida eterna. E que cada pessoa, Pai, da nossa igreja e da igreja brasileira, que já tem a vida eterna, possam ser despertados para uma vida mais íntima com o Senhor, para uma vida de mais santidade, para uma vida, ó Pai, de mais produtividade, aonde nós sejamos apaixonados pelas almas e possamos estar anunciando, assim como nós vemos agora muitas pessoas preocupadas e anunciando e mandando mensagem, mandando vídeo para encorajar as pessoas e para alertar as pessoas sobre os cuidados necessários. Que nós possamos tirar uma lição, que nós precisamos também, hora e até mesmo fora de hora, estarmos anunciando a vida eterna, que é a maior riqueza que um homem pode ter, que é a maior alegria que um homem pode receber. Que nós possamos ser compromissados. A igreja brasileira venha ser despertada nessa hora para viver a santidade, para viver a palavra e para anunciar a vida eterna que está em Cristo, que é a garantia de vitória para todo crente. Nada pode destruir um crente que tem a vida eterna. Que esta mensagem domine os nossos corações, que esta mensagem conforte os nossos corações, e que esta mensagem nos desafie a sair da nossa zona de conforto e estarmos anunciando a vida eterna que está em Cristo Jesus. Agora também, ó Pai, oramos pelo nosso secretário executivo, pastor Sócrates, que o Senhor possa ter misericórdia dele e fazer a tua vontade na vida dele, que está ali internado na UTI. Abençoe também todos os seus familiares nesta hora, com conforto, com paz e com o poder que vem de ti. Abençoe também o mineiro que continua ainda internado, que o Senhor continue abençoando ali a medicação, abençoando o tratamento que ele está fazendo ali, e nós cremos que o Senhor pode reverter o quadro dele. Nada é difícil para o Senhor, e nós pedimos que o Senhor faça a tua vontade na vida do mineiro, que a vontade das trevas não prevaleça sobre ele, mas que a vontade da luz venha reinar sobre a vida do mineiro, e que toda a sua família nesta hora possa se refugiar no Senhor e saber que tu és um Deus forte e que consola e que conforta e que abençoa a vida daqueles que se refugiam totalmente no Senhor. Nós oramos também agora pelo nosso presidente, oramos pelo Senado, oramos pela Câmara de Deputados Federais lá em Brasília, oramos pelo poder judiciário do nosso Brasil, oramos pelo nosso governador, oramos pelos nossos deputados estaduais, oramos, ó Deus, pelo poder judiciário do estado do Mato Grosso, oramos por nossa cidade de Colíder, pelo nosso prefeito, pelos secretários da prefeitura, pelo poder judiciário dessa cidade, oramos, ó Pai, pela a Secretaria de Saúde do nosso município, pelos profissionais da saúde do nosso município, oramos pelos secretários de saúde do estado, pelos profissionais de saúde do estado do Mato Grosso, oramos, ó Pai, pelo ministro da saúde do nosso país, os seus secretários, seus auxiliares, toda a equipe do governo federal, todos os profissionais da saúde, para que todos, ó Pai, possam unir forças, e toda essa politicagem, ó Pai, que está por trás, venha cair por terra, que a nação brasileira, ó Pai, venha se unir para combater contra o inimigo comum, que ninguém fique, ó Pai, falando mal do outro, criticando uns aos outros, mas nós oramos, ó Pai, para que o Teu Espírito venha abençoar a nação brasileira nesta hora, e dar uma solução de curar os enfermos, libertar nós dessa praga e dessa peste, e também abençoar a nossa economia, abençoar a nossa política, abençoar a nossa saúde e principalmente abençoar as nossas famílias. Venha com o teu poder agora, Senhor. Cada pessoa que está orando comigo agora, o que ela está precisando, que o Senhor venha de encontro com as suas necessidades, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, leva embora todo o mal e abençoa essa pessoa com saúde, com força, com paz e com proteção. Nós pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos revestir com todas as tuas armaduras, para que nós sejamos firmes no combate da fé, para que nós não sejamos atingidos pelo mal, para que nós não sejamos abalados por causa da proteção do Senhor em nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. O Deus do céu é que nos fará prosperar. Amém?
Nós vamos estar encerrando daqui a pouquinho. Eu quero só avisar que quarta-feira, né, às 19h30, nós faremos também uma live com a palavra, um louvor para abençoar a sua vida. Quarta-feira, continuamos com o alvo aí de orar 3 vezes ao dia, 1 minuto por dia pelo menos. A família está reunida em oração. A igreja não fechou as portas, fechou o prédio. A igreja está mais forte do que nunca. A igreja está experimentando um avivamento através de cada família, e que você possa fazer da sua família uma igreja todos os dias. Nós não falamos do momento ofertório. Graças a Deus, muitos irmãos têm trazido as contribuições aqui na Secretaria da Igreja. Alguns têm depositado ou transferido na conta da igreja. Que você também não permita que essa dificuldade deixe você de praticar a fidelidade. Seja generoso, continue contribuindo com os dízimos e com as ofertas. Pode trazer na secretaria, pode depositar na conta, pode também avisar que a gente vai buscar na sua casa com todos os cuidados necessários, mas não deixe de ser igreja por causa desta quarentena, né? E nós, como Igreja Batista, Primeira Igreja Batista, fazemos parte da Convenção Batista Brasileira. A nossa diretoria tem dado recomendações que nós, como igreja, venhamos respeitar todas as recomendações, né, do Ministério da Saúde no sentido de afastamento social. Então, por enquanto, né, se não mudar o quadro de uma forma milagrosa, até dia 30 de abril, nós estaremos assim ainda. E que você faça a sua parte, mas acima de tudo, creia que o Deus do céu é que te fará prosperar. Obrigado, vô. Obrigado, Luíde. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, pastor Islane. Obrigado, Elisângela. Obrigado, Gerson. Obrigado, Anderson. E que você tenha uma excelente semana. Andriele também, obrigado, Andriele. E obrigado a você pelo carinho do outro lado. E que você compartilhe este culto, compartilhe essa mensagem com pessoas que não assistiram. E assim você vai estar também compartilhando a palavra de vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Tudo bem? Bora jogar? Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir